surgimento das escolas, das universidades, nós vemos que a amplitude das pesquisas vai ganhando força com o novo escopo, né, o escopo da filosofia, as novas investigações, e agora para o meio da centralidade das discussões, juntamente, né, o cristianismo é o centro, a teologia é o centro dessas grandes discussões, nós temos agora o Aristóteles. O Aristóteles vai ganhando mais espaço de efervescência nos meios de discussões culturais, dos meios de discussões acadêmicos, e aí nós temos dois grandes expoentes, o Alberto Magno, que foi professor de Tomás de Aquino. Temos o Tomás de Aquino como o grande expoente, né, a base ali da Idade Média, aos dois pilares, nós temos Agostinho de Hipona, trazendo Platão, né, o Aristóteles, para uma conversa e cristianizando o Aristóteles, o mundo das ideias. E agora, do outro lado, na outra vertente, nós temos uma busca mais constante e acessiva, né, assertiva, profunda nos escritos do Aristóteles, por causa do desenvolvimento e da propagação do conhecimento do Aristóteles por meio dos árabes, de Avicena e Averroes, e também pelo contexto que a sociedade está vivendo em busca de conhecimento científico. E o Aristóteles faz justamente também isso. Ele busca a compreensão da realidade não pelo mundo das ideias, mas pela percepção dos cinco sentidos. Os cinco sentidos nos garantem uma realidade, nos garantem a percepção da verdade. Então, nesse momento de construção e de reflexão sobre a filosofia escolástica, nós iremos nos debruçar sobre o Alberto Magno e o Tomás de Aquino, né? O Alberto Magno, que foi o professor de Tomás de Aquino. Eu sou professor especialista em filosofia, Ricardo de Moura Borges. Então, iniciando essa retomada de Aristóteles pelos escolásticos, é perceber que a filosofia do Aristóteles e dos filósofos gregos já estavam presentes ali durante a construção da Idade Média, desde a patrística, mas a evidência maior, principalmente nos estudos de Agostinho e dos agostinianos, da ordem dos agostinianos, estava mais voltada tanto para o pensamento de Plotino, que nasceu no Egito e é o intermediário entre a filosofia grega e a filosofia cristã, e também o pensamento do Aristóteles, do Platão, sobre o mundo das ideias. Essa efervescência de trazer o Aristóteles para as discussões da filosofia do cristianismo surge a partir da necessidade da ampliação da universidade e agora também de uma percepção que o mundo sensível dos sentidos não é apenas o mundo do pecado, o mundo do corpo que carrega o pecado, onde a alma deve libertar-se do corpo. O Aristóteles traz agora, nas suas concepções sobre a física, sobre as plantas, sobre a vontade de conhecer a natureza por meio da ciência, essa filosofia mais empírica, ele traz agora também uma luz, mostrando que o corpo é uma porta, é uma forma também de se conhecer as verdades, né, a verdade cristã revelada pelo cristianismo. Então, nós temos aqui no período da Baixa Idade Média, né, dos séculos XI ao século XV, que nós nos encontramos como o período do surgimento das escolas e, consequentemente, do surgimento das grandes universidades que nós temos hoje, muitas obras gregas e árabes foram traduzidas para o latim. Não havia necessidade, já que as verdades reveladas já tinham sido encontradas nas Sagradas Escrituras e já tinham uma compreensão muito grande do pensamento do Platão, essas obras do Aristóteles e desses árabes que trouxeram essas obras do Aristóteles, anteriormente estavam adormecidas, não estavam na centralidade da discussão do pensamento filosófico. Então, isso foi proporcionando tanto aos professores, né, e mestres, os teólogos, os padres, os monges, os bispos das universidades, o acesso a diversas áreas de estudo, né, a física, a astronomia, a lógica, todo o conhecimento que foi sistematizado, que foi organizado pelo Aristóteles. E nós percebemos já na nossa investigação filosófica que o próprio Aristóteles ele reconhece que a forma de conhecimento mais sublime, né, dentre essas investigações, é a própria metafísica, ou seja, as realidades que estão para além da física. Não é à toa que ele busca
constantemente a causa de todas as causas. E essa causa ele parte do meio material, mas ele percebe que no meio material não se encerram as coisas, existe algo que promove todas as coisas. E aí ele chama esse algo de motor imóvel. Ele move todas as coisas, desde o do surgimento de todo o universo até os nossos dias. E esse algo que move, ele não pode ser movido. Por isso que ele chama motor, né, que gera a força, mas ele é imóvel. E aí, quais foram os efeitos disso? Né? O que foi que aconteceu com esses pensadores cristãos da escolástica? Qual foi o efeito de entrar em contato com as obras de Avicena, de Averroes, de trazer à tona o debruçamento sobre o conhecimento de Aristóteles? Houve uma mudança de perspectiva. O cristianismo ainda continua a centralidade. Então, todo o posicionamento de Aristóteles deve ser analisado, deve ser verificado, deve se colocar os prós e os contras. E trazendo Aristóteles para a discussão, é necessário agora compreender essas verdades trazidas pelo Aristóteles à luz do cristianismo, à luz das Sagradas Escrituras. E aqui nós temos alguns livros do Aristóteles, né? Ele escreve uma imensidade de livros que ficam arquivados, que vão sendo estudados e debruçados por esses pensadores, né? Por esses pensadores desde a antiguidade, também das filosofias helênicas. Essa repulsa ao Aristóteles já começa desde também das 4 escolas filosóficas helênicas, que já não acreditam na polis, na cidade, no desenvolvimento da política, no desenvolvimento de se chegar à felicidade por meio da cidade, que era apregoado pelo Aristóteles. Então, nesse período, desde antes do cristianismo, nós podemos citar ou dizer ou falar de um adormecimento das obras de Aristóteles, do pensamento aristotélico, que começa agora a entrar em evidência nesse período, né, na Baixa Idade Média, dos séculos XI e XV, né, do século XI ao XV depois de Cristo. Nós temos nesse período as escolas cristãs, as filosofias das escolas cristãs, que agora procuram não apenas mais por meio da teologia trazida pelo pensamento de Agostinho, mas um fortalecimento do pensamento racional. E esse pensamento racional, desde as disciplinas das 7 artes liberais, que nós vimos anteriormente, dentre elas a lógica, a retórica, a gramática, a arquitetura, a música, dentre outras. Então, as principais obras de Aristóteles, que são várias, foram lidas por esses escolásticos, tanto por Alberto Magno, como também por Tomás de Aquino. E houve, sim, um fortalecimento desse pensamento racional em vista da filosofia aristotélica, né, diferenciando-se ou se distanciando do pensamento do Aristóteles, do Platão, que nós vimos em exposições anteriores. Então, desenvolveu-se um estudo acerca da natureza. Era necessário agora sair também ao encontro da natureza e contemplar a realidade revelada pelas Sagradas Escrituras a partir também da experiência, né, do mundo empírico, da vivência das plantas, dos animais, de se conhecer a realidade que o cerca. Aqui nós temos uma figura do Ptolomeu, mas sintetiza muito bem esse período que vai surgindo essa ciência investigativa, como nós podemos observar nos objetos utilizados por esses 2 cientistas, né? Que ao invés de contemplar até essas imagens religiosas, eles fazem delas justamente experimentos científicos para observar ali as estrelas, né, a astronomia, entender o universo e o seu funcionamento. Então, nós percebemos essa semente da ciência da modernidade já sendo instigada aqui desde o Alberto Magno e, consequentemente, o seu maior expoente da escolástica, que é o Tomás de Aquino. Dessa maneira, nós temos a velha discussão presente entre a questão da fé e da razão, como se fossem caminhos opostos. Lembramos das grandes discussões, das grandes polêmicas dadas pelos dialéticos e os antidialéticos, né, os dialéticos dialogando com a filosofia, as demais formas de conhecimento,
e os antidialéticos justamente se contrapondo à questão da razão e voltando-se mais para a questão da fé. Como nós observamos justamente nessa imagem, né, em caminhos opostos, e havia essa rivalidade justamente, principalmente quando as obras do Aristóteles passam a ser despertadas e conhecidas com mais efervescência através dos árabes, existe agora essa disputa. Lembrando que, mesmo sendo filósofos, os dois, Platão e Aristóteles, têm posicionamentos totalmente diferentes, né? Diferentes, opostos em relação ao conhecimento da verdade em si. Enquanto um fala do mundo das ideias, o outro está relacionado mais a uma amplitude de conhecimento dada pela percepção dos nossos sentidos, né? Enquanto um desvalorizava os sentidos, o outro valorizava os 5 sentidos: adição, audição, olfato, paladar, tato, todos esses sentidos que nos ajudam a perceber a realidade. Então, nós temos a retomada do pensamento de Aristóteles, estimulou a discussão sobre a relação entre razão e fé nas universidades. A partir do conhecimento mais aprofundado, novas polêmicas começaram a surgir e, necessariamente, era objetivo de estudo central agora trazer essas discussões de Aristóteles e perceber se essas verdades trazidas por Aristóteles podiam conversar com o cristianismo ou se elas poderiam ou deveriam ser descartadas. Se na filosofia clássica existe essa contraposição, o cristianismo é uma das características que vai tanto assimilar o Platão como o Aristóteles, né? O eixo central ainda permanece as verdades reveladas pelas Sagradas Escrituras, trazidas pelo cristianismo. Então, o pensamento aristotélico sofreu muita resistência no início, principalmente porque já estava consolidado todo o pensamento construído por Agostinho através do Platão, né, como se a alma fosse apenas aprisionada pelo corpo que estava em corruptibilidade perpétua, e porque suas ideias eram consideradas contrárias aos princípios do cristianismo, justamente por fazer essa separação entre corpo e alma, entre bem e mal, entre a busca constante pelas realidades divinas. Com o passar do tempo, percebeu-se que as obras de Aristóteles dariam uma grande contribuição até para a percepção do cristianismo. Então, graças ao estudo de pensadores cristãos, né, como o Alberto Magno e também o Tomás de Aquino, as ideias do estagirita foram sendo aceitas aos poucos, né? Está colocado estagirita porque o Aristóteles ele não nasce nem em Atenas nem em Esparta, que era uma das cidades mais importantes da Grécia Antiga. Ele nasce justamente na cidade de Estagira, ali próxima ao mar, e ao mesmo tempo uma das cidades que não tem a mesma significância do que as demais cidades, as grandes cidades, mas ao mesmo tempo esse filósofo se tornou um dos grandes pilares da filosofia clássica. E ao fazer isso, ao trazer o Aristóteles para essa conversa, esse diálogo com o cristianismo, percebeu-se que é necessário mudar essa concepção diversa entre razão e fé, como se a razão distanciasse o ser humano da fé, ou como se a fé por si só bastasse por si mesmo. Ao mesmo tempo que nós já vimos que o próprio Agostinho de Hipona já traz justamente essa conciliação entre fé e razão, crer para compreender e compreender para crer, como dizia o pensador Agostinho. Mas ainda havia muitos grupos diversos dentro da própria igreja ali, que estavam justamente nesse caminhar entre os dialéticos e os antidialéticos, né, entre a fé e a razão, como nós podemos observar aqui nessa imagem logo abaixo. E aqui nós percebemos as características que foram apresentadas a esses pensadores, principalmente ao Tomás de Aquino e também ao Alberto Magno, sobre a concepção de Deus para esses filósofos. Dentre eles, a concepção do motor imóvel, que é essa causa primeira que o Aristóteles fala tanto nos seus escritos. Os filósofos cristãos, os teólogos cristãos, já iriam apontar que o Aristóteles, nas suas investigações, chegou
a verdades parciais. Agora é necessário se aprofundar nessas verdades, reconhecendo que justamente o Deus pregado pelos cristãos é o mesmo trazido por Aristóteles no Motor Imóvel. E assim nós separamos nesse quadro justamente o conceito de Deus em Aristóteles, né, no aristotelismo, nos seguidores de Aristóteles também, e no cristianismo, essa diferenciação. E ao mesmo tempo nós vemos que tanto a concepção do Deus de Aristóteles como o Deus dos cristãos têm as suas similaridades. Primeiro, nós temos o motor imóvel, um Deus, que é o conceito aristotélico, né? O motor que move todas as coisas, mas não é movido. Então, a primeira característica, o princípio primeiro do movimento presente na natureza, é a partir dele que gera-se todas as coisas, que é todas as coisas surgem, tudo parte desse motor imóvel. O segundo, ele move os seres, mas ele não se mexe, já que é um motor imóvel. Ele é eterno, né? Ele não tem princípio, né? Ele é o princípio e fim. Ele é eterno, ele não tem o fim. Ele é fixo, inalterável e invisível. Sempre existiu, né? A eternidade aqui é que sempre existiu, sempre existirá. Não é a única divindade eterna, e lembrem-se que o Aristóteles nasce no contexto grego, portanto, existe na concepção da cultura grega a existência de diversos deuses. Dessa forma, então, esse motor imóvel gerou até os outros deuses das concepções religiosas que os espartanos, os atenienses, os gregos tinham. Não é a única divindade eterna, não criou o mundo, a alma, nem o homem, né? Ele apenas deu a possibilidade de tudo surgir, mas não é a criatura, não foi criado, ele moveu todas as coisas para que as coisas surgissem por si só. Não ama a humanidade, ama somente a perfeição, já que ele é um motor imóvel que tem todas as características de perfeição, ele não ama a humanidade, mas tudo que é perfeito está mais próximo do motor imóvel. E aí nós vemos a diferença do Deus, do conceito do Deus cristão, quando nós percebemos que o Deus cristão é imaterial, né, ele não tem uma matéria palpável, é eterno, e aí vemos a similaridade, o Aristóteles também diz que o motor imóvel é eterno, sempre existiu, outra característica muito similar ao Aristóteles, única divindade eterna, né? Aqui se distancia, o Aristóteles diz que existem as outras divindades que são menores do que o motor imóvel, porque ele move tudo, inclusive os deuses que estão presentes na Grécia Antiga, e os cristãos dizem, existe apenas uma única divindade eterna. Criou o mundo, a alma e o homem. Então, para o Aristóteles, não criou, né, esse motor ele não criou, mas ele moveu as coisas, que deu possibilidade para surgir a criação dos universos, dos mundos, dos planetas, das pessoas, das plantas, etc. E ele ama a humanidade. Né? O Deus cristão ama a humanidade, deu a possibilidade de voltar-se a esse amor a partir de Cristo. Né? Então, nós temos aqui algumas características que se distanciam, né, o conceito do Deus de Aristóteles para o Deus cristão. Mas é inegável também algumas características, pela pesquisa científica que o Aristóteles desenvolveu, algumas características muito similares ao Deus cristão. Então, nós vemos que desde o Alberto Magno e também do Tomás de Aquino, há necessidade de perceber essas características e trazer esse diálogo proposto pelo Aristóteles para o meio do cristianismo, né? Lembrando que era uma das polêmicas que surgiram nesse período da escolástica, justamente sobre o conceito de Deus, né? O Deus dos cristãos e a concepção do motor imóvel trazido pelo Aristóteles. Dessa forma, nós temos, em primeiro lugar, o Alberto Magno, que é o professor de Tomás de Aquino, né, de 1200 a 1280. Ele nasceu na Alemanha, ligado aos dominicanos, frisando que existiam diversas ordens, né, franciscanos, dominicanos, agostinianos, elas existem até hoje, existem a permanência dessas ordens religiosas, e ele, o Alberto Magno, foi justamente o mestre de Tomás de Aquino. E uma das características dos dominicanos eram de serem dialéticos, né, de trazer justamente para a academia, para a escolástica, para as universidades,
essa pesquisa intensiva sobre o cristianismo e também as outras possibilidades de conhecimento da filosofia, né, da filosofia grega, da filosofia romana, da filosofia dos outros povos, tendo em vista que muitos que não eram necessariamente do grupo originário ou do judaico, eles vieram também dessas outras culturas e traziam justamente seus conhecimentos sobre a filosofia. Então, Alberto Magno ele estudou a filosofia aristotélica, é justamente o que se tinha naqueles livros que foram colocados lá no primeiro slide, né, o Aristóteles debruçou-se sobre a física, sobre a lógica, sobre a metafísica, sobre a ética, né? A Ética a Nicômaco, que é um livro que ele escreve para o seu próprio filho, chamado Nicômaco. A metafísica como uma das áreas de conhecimento mais importantes que o Aristóteles procura a causa de todas as causas, a lógica, a forma de argumentação, né? O método indutivo, o método dedutivo, as possibilidades de argumentação, os livros de física, a investigação da natureza, das plantas, dos animais. Lembrando que o Aristóteles também é considerado como um dos pais da biologia, por se debruçar justamente sobre as plantas, sobre os animais. Então, dessa forma, o Alberto Magno conseguiu ampliar o seu conhecimento para além da visão do Agostinho, né, e da visão também do Platão. Aquilo que era bem discutido e pensávamos que já tinha sido solucionado na filosofia clássica, ressurge justamente agora no período da escolástica, né? No período da patrística, nós temos o pensamento de Platão, e agora no período da escolástica nós temos justamente a filosofia do Aristóteles como uma das formas das polêmicas e das críticas trazidas aqui para o meio do cristianismo. E aqui nessa imagem nós vemos justamente uma imagem do Alberto Magno se debruçando também, além das Sagradas Escrituras, também aos livros da filosofia aristotélica, né? Os livros de física, de lógica, de metafísica, os livros de ética. E qual era a principal necessidade? Atualizar esses livros, trazer agora para o campo do cristianismo e perceber se esses livros eram totalmente fora do contexto cristão ou se a argumentação do Aristóteles ia servir ainda mais para que o cristianismo ganhasse mais força. Então, o Alberto Magno ele é caracterizado como aquele que estudou a filosofia aristotélica e trouxe uma atualização, né? Uma atualização demonstrando que a pesquisa científica trazida pelo Aristóteles é de fundamental importância e, ao mesmo tempo, elas têm a enriquecer ainda mais o campo do cristianismo. Dessa maneira, nós temos aqui, ele reconheceu a importância do conhecimento sensível, que era muito desprezado desde a filosofia do Platão, onde o mundo das ideias era o mundo da perfeição, e não necessariamente o mundo dos cinco sentidos, né? O tato, o olfato, o paladar, a visão e a audição. Né? Dessa vez saíram aqui os cinco sentidos. Então, ao valorizar essa pesquisa empírica por meio dos cinco sentidos, nós percebemos que a percepção e o experimento são as fontes seguras para se conhecer a natureza, diferentemente do que se pensava Platão, já que ele colocava que os cinco sentidos eram enganosos e acabariam nos distanciando da realidade como tal. O Alberto Magno, ao trazer a percepção e o experimento da natureza, o experimento das coisas sensíveis, como se mostra na imagem, né, ele fazendo aqui tateando e fazendo as suas anotações, percebendo a realidade por meio dos cinco sentidos, ele demonstra que a versão ou a visão filosófica do Aristóteles também tem a sua relevância. E isso dá uma grande contribuição, um passo gigantesco para a construção da filosofia escolástica nesse período da Idade Média, né, da Baixa Idade Média, que é do século XI ao século XV. E aí nós temos a figura, né, do Alberto Magno, que vive 80 anos de idade, né, de 1200 a 1280. Dessa maneira, nós temos aqui a percepção da realidade do Alberto Magno e justamente contra as críticas, onde a fé e a razão não poderiam se haver um diálogo.
ele diz justamente o contrário. Ele acreditava que para haver a colaboração entre a filosofia e a religião, no caso aqui a religião cristã, era necessário primeiro estabelecer o campo de atuação de cada uma, né? O que cada uma faz, qual é o papel da filosofia e qual é o papel da teologia. E justamente nós já temos nessas duas imagens aquilo que representa, né, os símbolos que representam cada uma. Primeiro esse traço φ, né, grego da filosofia, representando o nome filosofia, e aí também temos a coruja de Minerva, que foi bem mais exaltada e trazida como símbolo da filosofia pelo filósofo Hegel, né, lembrando aí da participação da deusa Atena, que tinha como mascote a coruja. Do outro lado, nós temos o símbolo da teologia, né, as Sagradas Escrituras. Numa folha nós temos a primeira letra do alfabeto grego, o alfa, e depois nós temos a última letra do alfabeto grego, o ômega, né, o princípio e o fim de todas as coisas. E o Alberto Magno, ele foi sagaz, porque ele começou a delinear o que a filosofia faz e o que a teologia faz. Ambas são formas de conhecimento, mas cada um tem um objetivo de estudo, tem o seu escopo para ser estudado. Então, nós temos a filosofia, que estuda a natureza e busca as coisas dos seres e dos fenômenos naturais. Nessa filosofia investigativa que nós encontramos desde os pré-socráticos, querendo encontrar a arqué, o princípio de todas as coisas, por meio da physis. Então, eles fazem essa investigação por meio dos fenômenos naturais, né? Principalmente observando os quatro elementos: o fogo, a terra, o ar e a água. Então, dessa forma, a filosofia ela vai buscar a causa de todos os seres. E aí, quando nós vemos esse termo causa de todos os seres, nós percebemos como Alberto Magno já está ali embebedecido da filosofia de Aristóteles, que busca a causa de tudo, né, e até se chegar a uma causa que não tem causa, que é justamente o motor imóvel. Depois, ele estabelece justamente a função da teologia, estudar a revelação, a encarnação, a ressurreição e os mistérios que a razão não pode explicar. Né? Aquilo que pertence à fé, né, no caso aqui do cristianismo, a revelação, a manifestação de Deus na vida das pessoas, a encarnação, que é justamente o nascimento de Cristo, Deus que se faz homem, a ressurreição, né, a ressurreição dos mortos, a ressurreição de Cristo, e os mistérios que essa razão, ou que a filosofia, ela ainda não pode explicar, isso é objeto da teologia. Então, Alberto Magno vai ser assim, um expoente altamente necessário e, ao mesmo tempo, pontual. Ele vai pontuar o que a filosofia faz e ele vai pontuar também o que a teologia faz, cada uma no seu campo de investigação. Dessa maneira, ele vai concluir que não existe conflito nenhum entre a filosofia e a teologia. Cada um tem a sua forma de investigação, e aí nós percebemos que o Aristóteles começa essa forma de investigação pelo meio sensível, por meio daquilo que se pode se explicar por meio das suas causas. Mas aí, ao mesmo tempo, ele chega a uma causa que não tem causa, uma causa que é invisível. E, ao mesmo tempo, ele percebe que, partindo da natureza, ele se chega às verdades trazidas pela teologia, né, as manifestações daquilo que é eterno, que é indivisível, daquilo que não pode ser explicado apenas pela razão. Não diferentemente, outros filósofos já fizeram isso, como Anaximandro, que desconsiderou os quatro elementos, a terra, o fogo, a água e o ar, e considerou justamente que tudo foi feito pelo ápeiro, que é uma força indivisível. E essa força indivisível, na visão dos cristãos, é Deus, né, que criou todas as coisas. Então, o Alberto Magno, ele conclui que não existe esse conflito, porque por mais que a filosofia traga a investigação científica, ela vai chegar uma hora ou outra às verdades que são sobrenaturais, né, que são investigações do campo da teologia. Então, razão e fé andam juntas, porque a luz natural e a iluminação sobrenatural vem de Deus. Né? Tanto a nossa razão de conhecer as coisas, o nosso método investigativo, a nossa forma de calcular, como também a revelação de Deus na vida das pessoas, a encarnação de Cristo, de Deus que se faz homem, a questão da ressurreição dos mortos, de Cristo que ressuscita no terceiro dia,
que são coisas sobrenaturais, eles vêm de Deus. Tanto o que é racional, como aquilo que vem da nossa fé, tudo vem de Deus. Então, dessa forma, o Alberto Magno, ele acaba com essa crítica, essa polêmica efervescente, né, trazendo e pontuando que o próprio Aristóteles chegou ao objetivo que a teologia já tinha chegado, né? Então, razão e fé caminham juntas na perspectiva do filósofo escolástico, né, do pensador cristão Alberto Magno. Dessa maneira, o seu discípulo, o seu aluno, né, o seu estudante Tomás de Aquino, tomou conhecimento também das obras do Aristóteles por meio do Alberto Magno e se aprofundou mais ainda no pensamento aristotélico. Nós temos aí o ano de nascimento em 1224 e falecendo em 1274. Ele nasceu em Nápoles, né, foi bispo ligado à Ordem dos Dominicanos, tendo em vista que o professor foi o Alberto Magno, o Tomás de Aquino se diferencia do Santo Agostinho. Agostinho, com as crises que ele passa durante toda a sua vida, já numa idade mais madura, abraçando o cristianismo, o Tomás de Aquino, desde a sua infância, ele entra na Ordem dos Dominicanos, é um grande estudioso, né, ele domina muitas das artes, das 7 artes liberais, ele tem um conhecimento muito grande, e ele é um dos expoentes dos pilares que vai ser se estudar o Aristóteles durante esse período da escolástica. E ele é conhecido como aquele que uniu o aristotelismo, né, a filosofia do Aristóteles, ao cristianismo. Né, essa investigação inicial nós temos no Alberto Magno, que é um grande expoente, mas quem vai unir mesmo o aristotelismo com o cristianismo é a Suma Teológica, os escritos justamente do Tomás de Aquino. Então, além de ter fé na existência de Deus, buscou prová-la com argumentos racionais. Então, ele vai pegando todos os argumentos da lógica trazidos pelo Aristóteles e vai comprovando, por meio da própria filosofia, a existência de Deus. E aí ele elaborou 5 argumentos comprobatórios para a existência de Deus, né, usando-se da filosofia e não usando-se da filosofia, né, e não necessariamente apenas da fé, para tanto justificar, né, a questão filosófica importante para a teologia e, ao mesmo tempo, para trazer esse conhecimento para aqueles que ainda não acreditavam em Cristo, e isso faz com que o Aristóteles seja um ponto forte na pesquisa do próprio Tomás de Aquino. E aí nós temos uma imagem, né, do Tomás de Aquino ali com um livro aberto, e ao mesmo tempo ele é considerado como um dos doutores da igreja, juntamente com o Agostinho de Hipona. De um lado, um traz o Platão e o outro traz também as reflexões do Aristóteles. Dessa maneira, nós temos aqui as provas da existência de Deus em Tomás de Aquino, quando ele coloca assim as 5 vias. E aí, ao estudarmos essas 5 vias, nós vemos muito presente os argumentos do Aristóteles. Né? Nós temos do lado uma revistinha em quadrinhos, que a gente pode baixar até na internet, é muito interessante, que vai mostrando de uma por uma, né? Cada uma das vias que o Tomás de Aquino utiliza para demonstrar a existência de Deus. E aí nós percebemos que ele traz essa perspectiva racional, essa perspectiva lógica de investigação que o Aristóteles havia feito. Né? Então, a primeira característica é o Deus é o motor imóvel, né? Aquilo que o Aristóteles procurou como a causa de todas as causas, o cristianismo vai trazer justamente como resposta, trazendo que esse motor imóvel é o que criou todas as coisas. O segundo argumento é justamente como a Deus sendo a causa primeira, né? A causa primeira de todas as coisas. Já a terceira é muito interessante, porque nós percebemos 2 conceitos, o da contingência e da necessidade. Né? O próprio Tomás de Aquino, nas suas reflexões a partir do cristianismo, coloca que o motor imóvel de Aristóteles é necessário. Sem um motor imóvel, nada teria surgido, os universos, planetas, seres, pessoas, animais, plantas, etc. Então, por necessidade, Deus é necessário. As demais coisas que existem são contingentes, ou seja, elas são de um jeito, mas poderiam nem ter existido, né? Ou serem de outra forma.
de outras cores, de outros sabores, de outras formas de existência. E a partir dessa argumentação lógica da necessidade da contingência, o Tomás de Aquino conversa, né, dialoga ainda mais com a filosofia grega, na filosofia do Aristóteles. Outra característica, que é o quarto ponto, é justamente os graus de comparação, as hierarquias, né? As plantas, os animais, os seres humanos, os anjos, a hierarquia dos anjos, que ele vai escrevendo também na sua Suma Teológica. E, por quinto argumento, nós temos a causa final. Todas as coisas concorrem para um telos, como dizia o Aristóteles. O telos é uma finalidade, e a finalidade justamente é a perfeição. E essa perfeição não pode ser encontrada justamente no ser humano, mas está encontrada justamente em Deus, que é a causa de todas as coisas. Então, essas são as 5 provas da existência de Deus encontradas em São Tomás de Aquino, que ele traz justamente o Aristóteles para o campo de discussão, né, para o campo de argumentação sobre a existência de Deus em Tomás de Aquino. E aqui nós temos justamente tanto a representação do ioiô, alguém que move, mas não é movido, e também a questão dos dominós, como nós podemos ver nessas imagens, eles enfileirados, né, o que é que vai provocar o que um cause a derrubada do outro, né? É algo que não move, que não se move, mas move todas as coisas. E aí o Tomás de Aquino coloca justamente aqui, nesse quadrinho ilustrativo, né, a presença de Deus, né, do Criador que moveu todas as coisas, que gerou o movimento inicial de tudo. Lembrando que a causa, o motor imóvel é um conceito de Aristóteles, mas o Deus cristão é totalmente diferente, no sentido que ele gera, ele cria, né, novas possibilidades. Por isso que nós temos aqui uma ação, né? Isso daqui seria impossível na visão do Aristóteles, já que o motor não se move, ele move todas as coisas. Já aqui, nós temos a existência de Deus em Tomás de Aquino. Não se preocupem com os barulhos externos, é totalmente compreensível. Tomás de Aquino, de 1224 a 1274. Então, ele segue a mesma linha de pensamento de Alberto Magno, do seu professor, e aí ele segue a mesma ideia do Aristóteles, ao trazer também que verdades de fé e verdades de razão têm um diálogo, e elas servem quando nós colocamos o objeto de estudo de cada uma. Nós fazemos essa diferenciação. Então, ele defendeu a ideia de que não há confronto entre a filosofia e a teologia, porque as verdades da razão e as verdades de fé, elas são totalmente complementares, como afirmava também o Tomás de Aquino. E aí nós temos justamente essa compreensão e essa necessidade do conceito. O que é que cada uma faz? Então, a teologia é a ciência sobrenatural de todas as coisas. O teólogo parte da investigação de Deus para compreender as criaturas naturais. Dessa forma, nós vemos que o papel da teologia está muito atrelado ao mesmo papel estipulado pelo seu professor, né, Alberto Magno. E a filosofia é a ciência natural, a teologia é a ciência do sobrenatural, as manifestações de Deus, e já a filosofia é a ciência natural, essa ciência investigativa, a ciência dos porquês, né? O filósofo parte da investigação das criaturas naturais para compreender a existência de Deus. Mas ambas, tanto a teologia como a filosofia, têm um telos, têm uma finalidade, e é justamente compreender, né, compreender a Deus. Enquanto o teólogo parte de Deus para compreender as criaturas naturais, a filosofia faz o inverso, parte das criaturas naturais, e é inegável que em muitos filósofos gregos aconteceu justamente isso. Ao partir da investigação da physis, eles chegaram a uma compreensão da existência do sobrenatural, da existência de Deus, como assim fez o próprio Aristóteles, e nós citamos também o Anaxágoras, né, que fala do apeiron, de uma força indivisível. E embaixo nós temos ali também a figura do Tomás de Aquino, alguns pensadores que estão ali se debruçando sobre as suas ideias, né? Justamente nesse período da escolástica que nós encontramos tanto o surgimento das escolas e a efervescência, a expansão das universidades. Dessa maneira,
nós partimos da compreensão do Tomás de Aquino muito atrelada ao pensamento do Agostinho de Hipona, quando ele fala que toda criatura é obra de Deus e está direcionada para o Criador, como nós podemos ver na própria imagem embaixo. Então, porém, como é que vai se justificar a existência do mal? É um argumento muito próximo ao argumento de Agostinho, né? Porém, a vontade do ser humano é livre, ou seja, a liberdade, o livre-arbítrio, e ele pode se afastar de Deus caso escolha o caminho do pecado, como nós vemos justamente aqui nessa imagem que nós podemos observar, né, esse episódio da expulsão do paraíso. Dessa forma, nós vemos que o pensamento de Tomás de Aquino ele está relacionado ao livre-arbítrio, à liberdade, e está muito próximo também ao pensador que nós já vimos anteriormente, que é justamente o Agostinho de Hipona. Dessa maneira, o Tomás de Aquino traz as reflexões do Aristóteles pelo campo racional, investigando a natureza, mas já com a percepção de que a finalidade dessa pesquisa, e quando se termina essa pesquisa, existe um reconhecimento do divino, né? Se existe um reconhecimento do sobrenatural, como nós podemos observar nas imagens anteriores. Outra característica, e aí fechando justamente esse pensamento da escolástica, e ainda mais do Alberto Magno e do Tomás de Aquino, é uma síntese da filosofia medieval. A filosofia medieval que começa justamente com a patrística, né, os primeiros padres da igreja, os pais da igreja, em expoente nós temos o Tomás de Aquino, e aí nós temos o confronto entre as duas forças rivais, entre o bem e o mal, já colocadas pelo filósofo, pelo pensador cristão, pelo Tomás de Aquino, essa busca incessante de duas forças opostas, trazidas primeiro pela religião que ele segue, que é o maniqueísmo. Depois dessa questão do maniqueísmo, nós percebemos uma conversão do Agostinho, ao perceber também que não existe duas forças opostas contrárias, mas existe o bem supremo que é Deus e existe a liberdade, o livre-arbítrio. Quanto mais se distancia-se de Deus, consequentemente se chega ao mal. Né? Isso, assim que o Agostinho explica a questão do mal. As reflexões, elas são reflexões pertinentes no cotidiano das pessoas, elas buscam saber sobre Deus, a fé, a razão, a imortalidade, o pecado e a encarnação. E também nós vemos aqui esse cristianismo integrado a partir da teologia dogmática, né? Os primeiros dogmas ou verdades de fé que vão surgindo desde os primeiros séculos, vão se consolidando e eles vão ganhando cada vez mais espaço até nessas atividades acadêmicas trazidas também pela escolástica, né? Pelo surgimento da escola, das escolas na Idade Média, do desenvolvimento dessas escolas com as universidades e da consolidação por meio dessas discussões acadêmicas. E aí é por isso que nós temos a escolástica, né? Essas instituições que surgem e elas têm uma grande influência da filosofia, né? A filosofia com os vários pensadores gregos, mas os que são mais destacados e trazidos para os pontos de discussão, principalmente pelo Agostinho e o Tomás de Aquino, são, de um lado, Aristóteles, com o mundo das ideias, né, o mito da caverna, a República, o Anel de Giges, e do outro lado nós temos o Aristóteles, trazido ou sendo cristianizado, por assim dizer, pelo Tomás de Aquino, também desde o Alberto Magno. Dessa maneira, nós temos aqui a filosofia medieval, né, a partir do domínio religioso, onde o cristianismo ele passa a controlar as emoções e a razão, né, a forma de se pensar. E concluímos justamente nesse slide com a perspectiva do Tomás de Aquino de explicar a existência de Deus não apenas pelas Sagradas Escrituras ou pela fé, mas essa necessidade que ele tem de trazer para o ponto de reflexão aquilo que o Aristóteles já havia investigado. Por isso que ele fala das 5 vias, né, da existência de Deus, partindo da filosofia grega, partindo da compreensão do Aristóteles, partindo da compreensão desses filósofos gregos e dos pensadores também romanos, que haviam ali contribuído na sua forma de pensar e de sintetizar
esse conhecimento, essa busca investigativa. Por isso que tanto Alberto Magno como Tomás de Aquino, eles têm como necessidade essa pontuação. O que é que a filosofia faz e o que é que a teologia faz? Qual é o escopo de cada uma? E aí eles percebem que ambas estão ali procurando, ou por meio da revelação, ou por meio da análise científica, os dois acabam chegando à finalidade da compreensão de Deus, né, da compreensão divina das coisas. Desta maneira, nós finalizamos com as duas formas de se estudar a filosofia, lembrando que nós estamos fazendo esse percurso sobre a história da filosofia, a partir de uma história, né, que é linear, mas ao mesmo tempo essa linearidade é desconstruída. Nós temos a filosofia antiga, a filosofia medieval, que nós estamos nos debruçando a partir desde da introdução à filosofia medieval, depois a filosofia patrística, depois o Agostinho de Hipona, depois aqueles que eram contrários também à filosofia, como o Tertuliano, e agora aí com a escolástica, e nesse momento justamente com os dois pensadores, o Alberto Magno, de um lado, trazendo a concepção de Aristóteles, e a filosofia também do Tomás de Aquino. Depois nós iremos ver algumas características e alguns pensadores da filosofia moderna e da filosofia contemporânea. Da outra forma de se estudar a filosofia, nós temos por temas filosóficos, que é muito interessante, se traz um diálogo, um debate com várias perspectivas filosóficas sobre a religião, sobre a filosofia, sobre a ética, sobre o ser humano, sobre a felicidade, né, que é eudaimonia em grego, sobre as várias perspectivas inerentes a todos os seres humanos. Desta maneira, nós vemos a Mafalda investigando sempre, procurando explicar as coisas por meio da filosofia, né? Se fosse a Mafalda na Idade Média, nós teríamos a compreensão de Tomás de Aquino, né? Ela partiria das coisas naturais, e a partir dessa investigação das criaturas, das coisas naturais, para compreender a existência de Deus. Então, nós percebemos que até no contexto histórico de cada época, nós temos alguns conceitos sobre o que seja a filosofia, desde os clássicos, desde os pré-socráticos, né, uma filosofia mais científica, muito parecida com a filosofia do Aristóteles, depois uma filosofia clássica do Sócrates, Platão e do Aristóteles, e a filosofia helênica, cada um com a sua forma e o seu conceito, nas 4 escolas que nós já vimos anteriormente, né, dos cínicos, dos epicuristas, dos céticos, dos estoicos, dessas 4 escolas que também influenciaram a forma de pensar e entraram em confronto com o cristianismo nascente. Na concepção ali da Mafalda, nós iríamos ver muito bem a busca investigativa, né, tanto do Tomás de Aquino, como do Alberto Magno, né, da filosofia estuda a natureza e busca as coisas dos seres e as causas dos seres e dos fenômenos naturais. Já a teologia estuda a revelação, a encarnação, a ressurreição e outros mistérios que a razão não pode explicar. Mesmo assim, apresentando 2 conceitos distintos, nós percebemos que tanto o conceito de Tomás de Aquino como o conceito de Alberto Magno são conceitos similares, né? Busca pelas causas das coisas, a teologia estuda o sobrenatural, mas para chegar na beleza das criaturas naturais, né? O teólogo parte da investigação de Deus para compreender as criaturas naturais, e a filosofia faz o inverso, parte do natural, e aí acaba chegando na existência de Deus. Dessa maneira, nós percebemos como a Mafalda é importante, se a gente colocasse ela em cada momento histórico, e aí percebermos também as nuances e as perspectivas sobre a história da filosofia a partir do seu contexto histórico. Por isso que é importante pontuar que dentro da Idade Média, os próprios religiosos, as próprias pessoas da igreja eram totalmente diferentes, né? Os vários grupos religiosos, a unidade na diversidade, né? A unidade porque todos têm o centro Cristo, mas a diversidade porque cada uma das escolas ou das formas de pensamento tem a sua visão e a sua forma de se posicionar no mundo. Né? Nós vimos justamente o Tomás de Aquino, que é justamente da escola dos dominicanos, né? Dessa investigação precisa,
onde se traz justamente a questão de uma investigação filosófica para se compreender a fé. Mas era diferente totalmente dos agostinianos, que eram diferentes dos franciscanos, diferentes dos monges que moravam afastados dessa realidade da escolástica. E aí é por isso que nós chamamos esse período muito rico de um período também de unidade na diversidade, também não diferente dos tempos atuais. E, ao mesmo tempo, pontuando que o Tomás de Aquino traz a mesma reflexão trazida pelo Agostinho de Hipona, né? Não é porque se pensa diferente ou que se pega o Aristóteles e agora é oposto ao Agostinho de Hipona, mas quando ele vai falar também da questão do livre-arbítrio, da liberdade, né? Pela escolha, o homem acaba comendo do fruto proibido, né? A mulher e o homem, e acabam sendo expulsos do paraíso, como nós temos aqui nessa imagem, colocado aqui o momento da expulsão do Jardim do Éden. Dessa maneira, nós finalizamos a nossa perspectiva de refletir sobre a filosofia escolástica, trazendo os elementos centrais. Muitos outros são abordados, e nós, posteriormente, traremos mais elementos também dessa filosofia tida como a filosofia escolástica, e desses dois pensadores e de outros pensadores. Dessa maneira, nós terminamos essa exposição a partir de 3 livros, né, de 2 autores. O primeiro deles é a Iniciação à História da Filosofia, dos Pré-Socráticos ao Wittgenstein, né, uma obra publicada em 2007, muito boa de se ler, é uma das obras bem boas, gostosas de se ler, não diferente também do Diálogo de Encontro com a Filosofia, do Ricardo Melani. A diferença é que o diálogo, primeiros estudos de filosofia, é uma história da filosofia, justamente o que nós estamos fazendo nesse primeiro processo de se entender a filosofia. Já o encontro com a filosofia é o que nós vemos na filosofia do ensino médio, ou nos debates que nós temos em cafés filosóficos de temas filosóficos. E aí, o centro não é o filósofo, mas é o tema, e aí se chamam vários filósofos, pensadores, para se debater sobre aquele tema, né? Debater a partir de perspectivas diferentes, como nós vimos justamente, se o tema for religião, o cristianismo, na Idade Média, no período da escolástica, nós temos aqui um Aristóteles como um grande pensador, Tomás de Aquino como aquele que une o aristotelismo ao cristianismo. Dessa maneira, nós encerramos essa breve explanação sobre o Alberto Magno, que faz o início da investigação científica, e quem dá continuidade com grande louvor, por assim dizer, é o Tomás de Aquino, sendo caracterizado como um dos grandes pilares da filosofia medieval. E nas próximas reflexões da filosofia, nós teremos justamente a filosofia moderna, né? A modernidade que se desponta com o avanço científico, muitas vezes esquece que as sementes dadas por essa investigação científica já foi dada aqui no período da escolástica, tanto do desenvolvimento da arquitetura e do desenvolvimento das universidades, né, das escolas e das universidades, como também na investigação da natureza, pela natureza, na valorização dos sentidos, na valorização da percepção dada justamente pelo filósofo, pelo teólogo, pelo dominicano Alberto Magno e, consequentemente, pelo Tomás de Aquino. Então, nas próximas reflexões, nós iremos ver justamente